Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês de duas empresas que são muito pedidas por vocês, que são Klabin e Irani. Aqui eu vou fazer um comparativo não só daqueles indicadores que você consegue extrair de alguns sites, mas eu quero mostrar muito mais dos resultados operacionais, o quanto que nós temos de uma ou de outra empresa e quais são aqueles indicadores que eu acredito serem mais interessantes. Claro, eu vou passar aqui por toda uma questão de tamanho de mercado, de lucro por ação e um resultado operacional. Portanto, quero mais uma vez pedir para que você se inscreva aqui no canal, porque eu estou trazendo vários comparativos. Vou até deixar aqui no card para vocês um outro comparativo que eu fiz da Vale e da Semin, para que você consiga enxergar dividendos, lucro por ação, até mesmo o resultado de cada uma delas e também a questão da alavancagem, que eu acho que é bastante interessante você conhecer. Então, se você quer saber basicamente hoje sobre Klabin e Irani, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, para a gente iniciar, é interessante você saber bem rapidamente um pouco do que é a Klabin e um pouco da Irani. Basicamente, são duas empresas relacionadas a papel e celulose, mas cada uma delas tem um foco muito diferente. Então, uma está muito mais preocupada ali com papel cartão, uma parte também de celulose, e uma outra está muito mais voltada para embalagem, para papel ondulado e outras tantas coisas. Então, é que interessante você saber que elas não são efetivamente a mesma coisa, por mais que elas tenham o mesmo setor. Elas estão ali em papel, celulose, madeira, só que elas têm atividades preponderantes, os braços mais fortes, e eles não são iguais. No entanto, muitas pessoas me pedem para fazer o comparativo de uma e outra empresas, porque uma delas, a Klabin, é muito falada por conta do Barsi, por conta dos dividendos, por conta ali da perenidade dos seus serviços, e também a Irani, que vem sendo muito falada por ser uma small cap, mas que tem trazido bastante resultados positivos para os seus acionistas, tanto em valorização como em dividendos. E agora é interessante você notar o tamanho de uma e outra. Olha só a diferença que nós temos aqui. Você vai perceber, falando aqui da Klabin, que ela tem 49 bilhões em ativos e ela tem um patrimônio líquido de 10. Então, estamos falando aqui de uma empresa muito grande. Agora, quando você pega a Irani, você vê que é uma diferença muito grande. Aqui, ó, no ativo, estamos falando basicamente aqui umas 13, 14 vezes menos em relação a ativos e em relação ao patrimônio líquido 10 vezes menos. Portanto, são empresas que, por mais que estejam, como eu falei, no mesmo setor, em relação ao papel e celulose, elas têm braços de atuação diferentes, e quando você pega o tamanho de uma e outra empresa, você percebe que existe um abismo entre elas em relação ao tamanho de uma e outra. Mas é interessante você saber, em relação a cada um dos indicadores, o que eu quero mostrar aqui para vocês, em relação ao EBITDA. Claro, como eu comentei, são empresas muito diferentes, e você vai perceber que uma nós estamos falando em milhões de reais, em outra nós vamos falar em bilhões de reais. Então, aqui é muita diferença, mas nós vamos fazer um cálculo sobre lucro por ação, para que a gente enxergue finalmente qual que é aquela que entrega para você, pequeno acionista, assim como eu também sou pequeno acionista, qual que é a melhor para você. Então, olhando aqui a margem EBITDA em relação ao EBITDA, nós vamos perceber que a margem da Klabin está aqui na casa dos seus 40%, em relação a papel, embalagem e celulose, ela teve um EBITDA de quase 2 bilhões de reais. Quando você pega a questão do EBITDA ajustado e da margem dentro da própria Irani, você percebe aqui que nós estamos falando de um EBITDA de 128 milhões de reais. Então, olha só a diferença. Um estamos falando em milhões e o outro estamos falando em bilhões de reais. Então, sempre faça a comparação colocando cada um o peso que tem. Não dá para você comparar uma empresa que tem quase 50 bilhões em patrimônio com uma empresa que tem apenas 3. Então, aqui você já consegue enxergar um pouco melhor a diferença. Mas mesmo assim, você consegue enxergar que a Klabin, ela teve aqui um EBITDA crescente em relação ao primeiro TRI de 22 e em relação ao primeiro TRI de 23. Agora, quando você pega a Irani, nós tivemos uma redução de 6%. E claro, pegando aqui a empresa como um filme, olhando tudo que ela fez desde lá de trás até agora, você consegue enxergar que ela, do quarto trimestre de 22 para o primeiro de 23, ela trouxe um ganho de 7,5%. Ou seja, de uma certa maneira, a gente mostra aqui que se trata de empresa que tem uma certa oscilação, que ela não é tão constante nos seus resultados, mas essa constância ou não significa que ela seja ruim. É exatamente por conta de uma questão mercadológica, por conta de demanda. Então não há nada errado com nenhuma dessas empresas, EBITDAs muito bons e margens muito interessantes. Olhando aqui para a questão da dívida, eu acho interessante você notar isso daqui. Eu vou até aproximar, mas com bastante cautela, que aqui nós estamos falando de uma dívida líquida e alavancagem da Klabin de 2,6 vezes e da Irani de 1,5. Então, aqui, ó, como eu comentei, da Klabin nós estamos falando de um endividamento de 2,6 vezes e da Irani de 1,5. André, não consigo interpretar esses resultados. Você pode me explicar um pouco melhor? Claro. Basicamente, quando estamos falando de dívida líquida sobre EBITDA ou a famosa alavancagem, nós estamos querendo dizer o seguinte: olha, quanto que eu estou conseguindo ganhar?
Eu estou conseguindo ganhar 1 bilhão, como eu mostrei para vocês? Estou conseguindo ganhar 128 milhões? Sim. Quantas vezes eu preciso replicar esse resultado para eu conseguir pagar minha dívida? Então, a gente coloca aqui esse indicador anualizado. Então, por exemplo, se a Klabin ela teve 2 bilhões de EBITDA, significa que anualizado, ou seja, nos 4 trimestres que nós temos, isso vai para 8 bilhões de reais. Tá bom. Quando a gente faz a indicador da dívida líquida sobre EBITDA, significa, em outros termos, quanto tempo em anos nós demoraríamos para pagar. Então, quando você olha uma dívida líquida sobre EBITDA de 2 vezes, significa que, se naqueles 4 trimestres ela conseguir reportar no EBITDA igual ou crescente, ela consegue, em mais ou menos ali 2 anos, pagar a totalidade da dívida que ela tem de curto e também de longo prazo. Se você tem, por exemplo, uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 vezes, ou seja, o que exatamente hoje a Irani ela tem, significa que em mais ou menos 1 ano e meio, considerando o EBITDA que ela possui hoje, ela consegue fazer o pagamento de todas as suas dívidas. E olha só que interessante. A gente vai conseguir enxergar aqui embaixo, na própria Klabin, o que ele coloca da dívida e tudo mais. Essas linhas azuis mais escuras, elas são a dívida líquida, e esse azul mais claro é o EBITDA ajustado. Então você consegue enxergar durante o tempo que nós saímos lá de 20 bilhões de uma dívida no primeiro tri de 20 e estamos reduzindo bastante isso até 2022. Só que acontece, nós tivemos o projeto Puma e o projeto Puma foi muito importante para ele dar um baita de um salto aqui na empresa, o que fez com que a própria dívida dela subisse. Só que olha só o que você precisa enxergar, o EBITDA dela. O EBITDA é esse azulzinho mais claro, como eu comentei. Ele estava lá em 4 bilhões, ou seja, aquele valor lá que eu comentei com vocês, pelo menos trimestralmente aqui. Esse valor saiu de 4,3 bi para hoje chegar aqui em 8 bi. Então, olha só a diferença que nós temos aqui de um momento para o outro. A gente consegue enxergar que a dívida da empresa ela não diminuiu, mas quando você tem um fator ali matemático em que você vai ter uma divisão de um pelo outro, quando você aumenta o denominador, você consegue reduzir o valor final que você tem. Então, exatamente por isso, você consegue enxergar que a dívida ela se mantém muito estável ou até crescente, só que a dívida líquida sobre o EBITDA, por conta do EBITDA aumentar, faz com que essa dívida aqui caia. Da mesma maneira, você consegue enxergar aqui na Irani. Ela passou por um momento bastante interessante aqui de uma dívida líquida menor do que 1, eu gosto bastante disso, porque significa que em menos de um ano ela consegue pagar todas as dívidas de curto e médio prazo que ela tem, e ela conseguiu alavancar um pouco. Alavancar um pouco exatamente porque ela tem algumas operações que ela está projetando ali dentro, que tem uma perspectiva de, no longo prazo, trazer muito e muito mais resultado para a empresa. Tanto é que você consegue enxergar aqui, nesse verdinho mais claro, é o saldo em caixa, e esse verdinho mais escuro aqui é a dívida líquida. Então, olha só que interessante, você consegue ver que a dívida bruta dela está aqui na casa de 1 bilhão 833 milhões, significando hoje, em relação a essa dívida líquida sobre EBITDA, que em 1 ano e meio ela consegue pagar tudo aqui que ela tem, tá bom? Olhando aqui para outro indicador que eu acho interessante, mas esse é um indicador operacional, é o que as empresas estão fazendo. Como eu comentei com vocês, a Klabin, ela está com o projeto Puma, que já está entrando em operação em relação ao papel cartão, e aqui na Irani nós temos a plataforma Gaia, e essa plataforma ela é muito complexa, porque olha só o quanto que isso aqui envolve. A gente sai da plataforma Gaia 1 até a plataforma Gaia 10, então nós temos aqui diversas questões, diversos braços que a Irani está abrindo e que podem, quando tudo isso daqui efetivamente vier para a operação 100%, trazer um ganho operacional muito grande. E claro, se nós temos um ganho operacional mantendo boas margens, no final das contas isso se reverte em lucro para você, pequeno acionista. Seguindo aqui para o próximo slide, eu acho também interessante você notar aqui na Irani o projeto que eles têm. Então, nós até aquele momento estávamos aqui, vou até mudar de cor para a gente facilitar, estávamos aqui nessa linha vermelha que era o primeiro trimestre de 2023. Aqui no segundo trimestre, olha só quanta coisa vai acontecer. O projeto Gaia 3, ele já vai ter sido concluído, porque ele já vai ter encerrado aqui. Alguns outros vão estar basicamente aqui na metade, como a Gaia 4 e Gaia 5. Alguns outros já vão estar para finalizar, como o Gaia 7. E aí você consegue enxergar basicamente que a empresa ela tem sim melhorado muita coisa aqui. Por quê? Quando você consegue enxergar que ela está entregando projetos e que ela tem um cronograma físico-financeiro aqui para conseguir operar e colocar novas plantas em informação, para que isso no final das contas vire resultado operacional e lucro líquido para você, você consegue enxergar o que a empresa está fazendo. Agora, o que você, pequeno acionista, precisa fazer? Quando o resultado do segundo trimestre ele sair, você vai pegar esse quadrinho aqui, você vai comparar com o que eles entregaram e vai falar, olha, tá bom, o gestor me entregou aquilo que eu imaginei, ele conseguiu antecipar obras, seria muito interessante, ou será que ele atrasou?
Por que será que ocorreu atraso? Será que ele não conseguiu pagar? Será que ele não geriu bem as coisas? Então você precisa analisar essas coisas de uma forma bastante clara, esses investimentos de uma forma bastante meticulosa, porque você é o mais interessado nisso, porque isso tudo, no final das contas, se reverte em dividendos para você. Então é importante sempre acompanhar isso aqui. Como eu comentei com vocês, a Klabin está com o projeto Puma. Então olha só que interessante. Eles colocam aqui a questão das máquinas da MP28, eles colocam aqui da MP27 e eles colocam aqui um total estimado de investimentos na casa de quase 13 bilhões de reais nesse projeto Puma 2 aqui. Então olha só, mais uma vez estamos falando aqui de algo muito importante. Fica um pouco difícil você comparar, por exemplo, uma Klabin que tem um lucro trimestral, por exemplo, aqui, de 1 bilhão 262 milhões, ao passo que a Irani tem 82 milhões de lucro. Você pode pensar, poxa, é impossível comparar uma coisa com a outra, só que aqui existe uma forma muito simples de você fazer, e aí eu quero que você acompanhe isso aqui comigo. Como que eu fiz essa conta? Eu peguei o lucro por ação, por trimestre. Como que eu fiz essa conta? O lucro por ação significa o lucro que eu tenho dividido pela quantidade total de ações que eu possuo em cada um desses papéis. Então eu peguei a quantidade total de Klabin 3 e Klabin 4 e dividi pelo lucro que essa empresa gera. Da mesma maneira, eu peguei a Irani e peguei a quantidade de lucro que ela deu, dividi pela quantidade de papéis que ela tem e eu cheguei nesses valores aqui. Esses valores, eu quero dizer de forma extremamente simples, eles são trimestrais, ou seja, quando a empresa ela me reporta os resultados dela, ela me diz em um trimestre quanto que nós tivemos de lucro. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse valor trimestral e eu transformei num LPA, ou seja, um lucro por ação anual. Então a Klabin, ela me pagaria, se ela me devolvesse todo o dinheiro que ela consegue arrecadar em forma de dividendos, eu receberia 88 centavos. Ao passo que, na própria Irani, eu iria receber R$ 1,32 caso ela me devolvesse todo o dinheiro. André, isso aqui significa que uma empresa é melhor que a outra, paga melhor que a outra? Eu já vou chegar nessa conclusão com você. O que eu quero que você entenda é que existe a política de dividendos. E como nós vamos ver, a política de dividendos de uma e outra acaba sendo muito diferente. Mas o que eu preciso mostrar para vocês? A Irani, ela já chegou a ser cotada ali nos seus R$10, nos seus R$7, enfim, já chegou a vários preços. Se você pegar esse valor de 1,32 e você dividir pela cotação, por exemplo, que muitas pessoas eu sei compraram, na faixa ali dos seus R$ 8,50, isso daqui daria um dividendo para você de mais ou menos 15%. Mas calma, não vamos nos animar com isso aqui, porque não é o que normalmente ela paga. Ela normalmente paga mais ou menos ali uns 30, 40 ou até 50% de tudo que ela consegue. Então, eu vou pegar esses 1,32, eu vou dividir isso aqui por 2, mais uma vez, dividir pelos R$ 8,50, que eu sei que muitas pessoas compraram nesse preço, e vou fazer quanto que daria de dividendo. Daria aqui 7,76. Vamos fazer essa mesma lógica com a própria Klabin. Se você considerar que ela paga mais ou menos uns 50% também, nós vamos ter 44 centavos de dividendo por ano. Se você considerar que ela está mais ou menos ali nos seus R$ 4,20, R$ 4,30, então vamos pegar R$ 4,20. Se você fizer isso aqui, mais ou menos aqui um dividendo próximo, daria uns 10%. Isto é, se ela entregasse para nós metade pelo menos desse lucro. Só que como você vai poder perceber em algumas empresas, nem sempre esse payout é constante, nem sempre isso é tão constante. Se você for um pouco mais pessimista, como é o meu caso, você vai pegar esses 88 centavos, você vai multiplicar por 25%, que é o que ela pagaria para a gente, e você teria 22 centavos. Considerando desta maneira, e que essa empresa ela tem ali um valor de mercado de mais ou menos R$ 4,20, você chegaria num dividendo de mais ou menos 5,2% ao ano. Então, se a gente considerar algumas premissas a respeito do estatuto social e da forma de distribuição dos seus dividendos, nós vamos conseguir finalmente alcançar qual que é a melhor empresa. E falando exatamente nessa questão de dividendos, olha só, a Irani, ela diz que ela quer fazer um pagamento de 25% do seu lucro líquido apurado. No entanto, olhando para o histórico dela, você consegue enxergar outras coisas, que ela paga mais do que esses 25%, porque ela pode fazer aqui dividendos intercalares de até 50% do seu lucro líquido, o que torna para nós um range mínimo e máximo de pagamento de dividendos. Quando você pega a Klabin, você já consegue enxergar algumas outras coisas. Você vai olhar aqui, basicamente, que eles têm a questão da destinação do lucro líquido, e eles colocam que essa divisão vai ser feita com base na lei das sociedades anônimas, de 25% do lucro líquido
do exercício. E olha só que interessante, nós temos que as duas vão pagar no mínimo 25% do seu lucro líquido. Agora, quando você olha para a Irani, você consegue enxergar que efetivamente, em relação àquilo que ela vai distribuir, ela acaba distribuindo mais para você que é acionista. Só que a Klabin, assim como a Irani, ela pode distribuir dividendos intercalares e aqui eles não colocam nenhuma limitação máxima, ou seja, pode ser que a Klabin ela pague mais do que 50% do seu lucro líquido, o que não é pelo estatuto da Irani permitido. Então aqui você já consegue mais uma vez extrair um outro dado muito interessante. Por fim, eu quero mostrar essa questão dos dividendos da Irani para você, mas eu não quero que você olhe esse indicador aqui, eu não quero que você veja quanto que ela pagou nominalmente, eu quero que você veja comigo aqui embaixo, quando que ela paga. Melhor momento, maio. Segundo melhor momento, março, aí você consegue enxergar que setembro ela paga, novembro e dezembro também existe uma certa recorrência boa. Então, qual que é o melhor momento, André? O melhor momento para você comprar as ações seria basicamente aqui em março e abril. Por quê? Porque em maio nós teremos aqui esse pagamento muito interessante. Quando você vai para a Klabin, você já consegue extrair alguma outra coisa, que agosto é o melhor momento. Portanto, nós estamos aqui na véspera praticamente de um dos melhores momentos para você comprar. Não é o melhor momento porque fica atrás de novembro, que tem 11 anúncios no geral. Então, quais são os melhores momentos para você comprar? Talvez aqui junho e julho, depois setembro e outubro, que são os melhores momentos para você acumular, porque lá você terá anúncios de dividendo. Depois disso, talvez, você pode enxergar que a empresa ela paga aqui em fevereiro, abril e maio, ela tem uma recorrência aqui de 7 anúncios em todo o período aqui que eu puxei para vocês. Portanto, o que a gente consegue extrair dessas empresas de uma forma extremamente clara? Primeiro, a Irani, ela tem ganhado bastante espaço, é uma small cap que pode sim trazer um benefício muito grande na sua carteira, tanto em forma de valorização da própria ação, como em dividendos. A Klabin já é uma ação um pouco mais consolidada no mercado, com patrimônio extremamente grande, quase ali perto das blue chips, e pode sim ser uma das empresas que vai, no médio e longo prazo, trazer valor para você, só que de uma forma muito mais comedida, um pouco mais devagar. E em relação aos dividendos, como eu comentei, não é a minha predileção. Se eu tivesse que escolher colocar uma na minha carteira, seria hoje Irani, seja pelo valor que ela tem lá, seja pelo tipo de negócio e seja pelo lucro por ação, que na minha visão é muito mais interessante, fazendo apenas um adendo de que ela tem essa limitação de pagar no máximo 50% do seu lucro líquido por exercício, já a Klabin não tem isso, só que pelo histórico de uma e outra, eu consigo enxergar de forma extremamente clara que nenhuma tem uma política de pagar muito mais do que os 50%. Portanto, olhar para essas empresas e ter que escolher entre uma e outra, vá sempre pelo racional, vá sempre pelo operacional e também pelo seu estilo de investidor e seu estilo de risco. Então, quero agradecer mais uma vez vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Estamos ali com quase 3 mil inscritos. Faltam apenas 20 pessoas para isso acontecer. Então, conto mais uma vez com você. Primeiro link da descrição, nosso grupo do WhatsApp para conversarmos sobre investimentos. E por hoje é isso. Muito obrigado e